Meninas, a gente conversou esses dias com algumas mães que estavam passeando na praia, esses dias aí, semana passada. E elas falaram um pouco sobre isso tudo que a gente está falando aqui. E também falaram sobre suas preocupações e como elas lidam com essa questão da ansiedade nelas mesmas e no contexto também das crianças, né, na exposição às telas. E eu queria que a gente conferisse agora, vai passar aqui para a gente um trechinho do que a gente conversou. Ansiedade. Vou só terminar aqui, nessa era digital. Hoje a gente veio aqui na praia conversar com algumas mães e colher algumas opiniões super legais a respeito desse assunto. Vem comigo! Primeiro a gente tem medo porque a gente nunca sabe quem está do outro lado da conversa. Começar por aí, né? E outra coisa também que me preocupa, a questão da referência. Que eles têm, o que eles têm de referência com o que eles estão acessando. Por exemplo, vê uma foto linda, maravilhosa, quer tirar uma foto igual àquela. Não vou conseguir. Perfeito. A realidade é outra da gente. Opinião diferente, né? Que ela deu, gostei. Que é uma opinião muito relevante. A gente tem que entender também que o acesso a telas gerou um mundo de muita comparação, que a gente já sente essa comparação enquanto adultos e que só vai piorar com os nossos filhos. Eu, como mãe, sofro. Às vezes eu vejo uma mãe toda arrumada, com 3 meninas e tudo. Mas o que tá por trás daquilo ali? Me conta se você tem essa preocupação com as meninas, com a exposição à tela ou ao mundo digital, que vai ser inevitável um momento, porque, né, o mundo a gente faz tudo digitalmente, né? Tem aí os trabalhos, né, são computadores, desde estudo, na verdade, IA, todas essas coisas. Qual é o seu nível de preocupação com o futuro em relação a elas? Atualmente, assim, na infância, eu queria escolher ser 0 telas, mas não consigo. Porém, eu quero segurar Junte a nós, ninguém consegue. Eu tento não deixar muitas horas, né? Eu deixo ver um desenho ou outro seguro, que eu sei do conteúdo já, Legal. que não seja de autoestímulo, né? Então, como elas têm muito acesso a ar livre, como vocês estão vendo aqui, elas brincam muito ao ar livre. Então hoje elas não têm celular, pra vocês terem uma noção. Minhas filhas até hoje não têm celular. Elas têm acesso a notebook por estudo, que eu deixo separado pra elas, e televisão. Porque eu vejo que a criança ela fica totalmente dependente. Se não tiver o celular na mão ali, a criança aí que desperta mais ainda. Então eu tento tirar um pouco isso delas e deixar elas assim. É uma das coisas que eu tava até falando com meu marido, que antigamente os vídeos eles eram mais longos, né? A gente prendia mais, hoje em dia não. O vídeo é de 10 segundos, 15, então quanto mais rápido for, mais elas querem ver. Em relação à voz, por exemplo, alguém que dá a tela, você chega a proibir? Sim. Quando eu vou visitar a família, a gente não tem família aqui na cidade, eu proíbo. Tanto assim, na hora do almoço, a TV ligada no jornal, ela não fica na sala se a televisão tá ligada. Legal. Mesmo que não seja um programa infantil, Legal. mas captura a atenção deles. Captura, né? É atrativo o negócio. E você sente que o trabalho, às vezes, está te dando muito seu tempo com ela por ter a questão, né, do celular que deixa a gente online o tempo inteiro? Sim, mesmo sem querer, às vezes a gente tá brincando e chega uma notificação, algum aviso. Aí gera aquela preocupação, ansiedade, você tem que olhar. E tem que olhar. E você olha? Às vezes sim. E te dá aquele aperto no coração de ansiedade? Às vezes ela me chama, ela vem querer brincar comigo, querer alguma coisa da brincadeira e me chama de volta para a realidade. Legal, gente. Uma questão que ela, acho que foi a primeira mãe que colocou no vídeo, foi aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes a gente vê uma pessoa ali toda arrumada, não sabe o que tem por trás daquilo. E também a gente vê, às vezes, umas inspirações também, né? Pessoas que a gente acha legal e pensa, poderia ser mais assim, eu gostaria de ter essa leveza dessa mãe, igual os exemplos que vocês deram. Agora eu vou fazer... Alguém tem algum comentário para fazer sobre o que elas falaram? Acho que foi muito o que a gente falou. Eu ia dizer isso, assim, acho que foi muito interessante, porque tá muito relacionado com o que a gente está conversando aqui desde o início. Gerou ansiedade naquela mãe, né, em ver outras mães ali naquela rede social, você tá arrumado, o que tá por trás disso que ela tá? Às vezes eu queria estar também, né? Lembrei, queria fazer uma pergunta para vocês que eu não fiz, uma pergunta tabu. Todo mundo aqui conseguiu segurar a tela até os 2 anos dos filhos? Não. A minha filha Claro não fez 2 anos ainda. Você consegue segurar? Não, eu consegui até 1 ano de idade,
mais ou menos, ela não ter acesso às telas, porque eu tive muita rede de apoio, né, para isso, e orientei que eu não gostaria, né, que tivesse acesso, mas hoje, assim, eu limito o máximo que eu consigo, né, mas a rotina também que ela tem é uma rotina que acaba não tendo mesmo muito acesso às telas, porque de manhã ela brinca muito, assim, em casa, e de tarde ela passa na escola, e como ela é pequenininha, quando ela chega em casa, ela já janta, toma banho e já dorme. Ela sente o sono, né? Perfeito. Nossa, eu tô até feliz que vocês responderam isso, porque eu sou o Alien, uma das poucas pessoas que deixa. Não das poucas pessoas, não, mas as meninas do meu convívio, a maioria das minhas amigas, assim, conseguiu, ou pelo menos falava que conseguiu, ou quase nada, deixou sem tela até os 2 anos. E eu deixava, algumas vezes que eu precisava mesmo, que eu sentia assim, gente, vou respirar, vou esquentar minha comida com meu prato de comida quente. Às vezes eu tava sozinha com minha filha. Vou comer na paz, né? Um negócio besta. Eu vou no banheiro quietinho, eu tinha medo dela se matar, porque ela tinha que ficar. É a segurança ali, você sabe que vai ficar ali, ó. Eu tinha um negocinho, né, que rodava na TV e teve uma idade que ela tava começando a sair daquele negocinho, era uma cadeirinha que balança. E teve uma idade que ela conseguia tirar. Aí eu falava assim, tô sozinha com ela em casa, estou em BH, não tenho babá, não tenho vó, não tenho ninguém, eu preciso tomar um banho quente, gastar ali meus 20, 30 minutos no banheiro. Vou deixar ela ali que ela não vai tentar se matar, engatinhar até a cozinha. Então, tinha vezes que precisava. E não vou nem mentir, tinha vezes também que ir no restaurante, alguns minutos também para eu comer, eu não deixava o tempo todo. Minha filha, hoje em dia, ela vai em restaurante, ela desenha, ela socializa com a gente. Nós temos a regra também de quando a gente sair, a gente deixa o celular de lado, do mesmo jeito que deixamos as refeições em casa, porque é um momento nosso e a gente não sai tanto. Mas quando era pequena, né, hoje em dia ela tem 4 anos, que era todo tempo cola, era todo tempo pegando. Tinha vezes que eu deixava assim. Quantas vezes a Maia resolveu acordar 5 horas da manhã, despertar, a gente botava ela aqui, ó, no meio da gente, ligava a televisão aqui, os pais aqui, ó, dormindo. Botava ali a televisãozinha, a tela, e dormia pelo menos mais meia hora, que é acordar às 5 horas da manhã. A criança acordou a noite inteira, a tela... Eu tenho um casal que faz isso. Eles falam que, meu Deus do céu, eu tô aqui falando das pessoas, mas não citarei nomes. Que o filho tá acordando tão cedo, e eles têm 3 filhos, sendo um casal de gêmeos. Que essa criança, eles já não dormem bem, né? Porque de gêmeos pequenininhos de fralda e um ano mais velho de fralda. Esse mais velho acorda antes, eles falam assim, a mãe me confessou, ai, Lara, tudo bem, já tem 4 anos, mas assim, eu queria deixar menos tela. Eu deixo o controle meticulosamente, com uma dica na cabeça dele, ele já sabe, escondido assim, mas não tão escondido, para eu dormir meia hora a mais, porque ele tá acordando 5h15 da manhã, então eu quero acordar 5h45. Então ele chega lá, vai procurar aquele controle que tá escondido, liga a televisão para dormir 40 minutos a mais. Para 6 eu acordo com todo mundo. Sim. Porque assim, senão eu não justíssimo, gente. E ela não é menos mãe por isso. Pois é, né? Ela vai, gente, pra cruz por conta disso? Não. Vai pra salvação, hein? Tá. Agora, gente, uma pergunta aqui que queria saber da Carol também. Como a gente, como mãe, Carol, pode identificar que o grau de ansiedade dos nossos filhos deve ser tratado como algo mais sério, talvez até como uma doença? Eu queria que você me explicasse um pouquinho disso, como que você observa. Então, acho que primeiro é importante a gente entender o que é a ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela é uma emoção que o ser humano experimenta. Então, assim como a gente sente tristeza, alegria, raiva, medo... Tipo no Divertidamente mesmo. Exatamente. Os meus filhos, eles já falam sobre Divertidamente. A gente sente ansiedade também. E, inclusive, a ansiedade também tem uma função, né? Porque ela vai preparar a gente para lidar com os desafios da vida. Então, por exemplo, ela não é só ruim, né? Não, ela tem uma função. Eu tenho uma entrevista de emprego, eu vou me preparar. Eu tenho uma prova, sinto uma ansiedade e vou me preparar. O que a gente precisa ficar atento é quando essa ansiedade ela está excessiva, né? Com preocupações excessivas, quando ela acaba atrapalhando as atividades do dia a dia, atrapalhando a rotina, quando ela leva a sofrimento, né? Muitas vezes pode trazer alterações no sono, prejuízos no seu funcionamento social, né? Então, quando essa
ansiedade ela está excessiva, aí é muito importante que a pessoa busque ajuda de um profissional, né, para conseguir lidar com isso, né? Enfim, quando a gente fala de crianças, muitas vezes acontecem medos excessivos, diferente dos medos que estão relacionados a algumas faixas etárias. Pode acontecer também a questão do isolamento social, que a gente, né, comentou, mudança de comportamento na escola. Então, qualquer alteração, né, do comportamento da criança, é importante a gente estar atento para que a gente busque a ajuda de um profissional. Entendi. Às vezes uma criança muito apática, ou que não sabe nem se comunicar direito com outra criança. Eu vejo, assim, até jovens de 12, 13 anos que eles estão tão imersos naquele mundo digital, assim, né? Eu tenho um irmão mais novo, ele tem os amigos, eu vejo que é muito diferente da nossa época, né? Então, hoje em dia até a lei, né? É proibido celulares na escola e tudo mais, mas uma criança mais apática, o profissional que ela deve procurar hoje em dia é só o psicólogo, é o fono, às vezes, ou até psiquiatra, às vezes sim, né? Dependendo do caso. É muito importante uma avaliação multiprofissional, né? Então, dependendo da situação, são vários profissionais que estão envolvidos ali para promoção do desenvolvimento e avaliação da situação de forma individual. Perfeito. Meninas, agora eu queria saber de vocês. Vou perguntar para a Bruna e Tainara, que eu acabei de falar com você. Vocês acham que a preocupação ela é maior agora com a ansiedade, enquanto as crianças são pequenas, porque elas já observam a gente, elas, né, ainda estão nessa fase de desenvolvimento, até da primeira infância, né, até os 6 anos. Então, muita coisa está sendo construída ali na personalidade que a gente quer evitar, que a gente sabe que pode trazer problemas para o futuro. Ou vocês acham que a preocupação vai ser mais tarde, maior mais tarde? Acho que mais tarde. Eu acho que mais tarde. Agora é mais fácil de você controlar, né? De você Limitar, ensinar, distrair, porque um desenho distrai, uma pintura distrai, uma brincadeirinha de pique-esconde distrai. Agora, na adolescência, vai ser é mais base da difícil. conversa. Tem que ter muita Vai conversa. ser mais influenciado, vai ver outros amigos, sabe? O que eu pensei nessa pergunta, tá, gente? Só para vocês verem o quanto que eu mudei de opinião. Primeiro eu ia falar, eu sempre tenho medo de ter mais filho, porque né? Eu tenho uma filha, eu tenho vontade de ter, mas às vezes eu tenho medo de ter. Por conta da geração futura, pensando na adolescência. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que eu gosto de abdicar do meu tempo de trabalho para ter tempo com ela, porque eu acho que a gente é tão influência para elas nessa primeira infância, Também. que eu acho que o apego delas conosco, né, de terem esse embasamento da mãe tá educando, tá ali próxima, eu acho que isso é tão crucial para eles se desenvolverem lá na frente, que eu acho que o fato deles terem apego conosco lá na frente vai fazer eles confiarem mais na gente. Na hora de ouvir. Concordo tudo isso. Mas eu acho que talvez a ansiedade da gente já faz pensar assim, cara, o medo do futuro. Né? Tipo assim, concordo, a gente trabalha para isso mesmo, né? Para ser exemplo, para estar ali, né? Com a criança, mas eu acho a adolescência uma fase muito delicada. Você fica é uma fase de muita transição, assim. Eu acho muito delicado lidar com adolescentes. Assim. Eu também acho. Só que o que eu penso é o seguinte: eu penso assim, o vínculo criado com os pais, ele é feito na infância. Sim, então, o nosso momento é agora, a infância vai passar. Então, lá na frente, se ele tiver problemas, né, esse adolescente, eu acho que é mais fácil ele confiar na nossa palavra, né, porque ele vai ter uma relação afetiva e um vínculo muito forte conosco, se ele tiver tido esse vínculo na primeira infância. Não, porque ele é construído, pelo que eu leio, com certeza. né, pelas coisas que eu leio, assisto, né, conteúdos que eu consumo, o vínculo afetivo, ele se fortalece, ele é construído ali. Então, é a base mesmo. Ele vai sentir a vontade para te falar se tem alguma coisa errada ou não. É isso que eu penso, tá? Mas não sei se é regra, tá, gente? Eu acredito nisso também. Você acaba se tornando a melhor amiga da sua filha se você se constrói ali, né, na infância. É isso. Mas eu acho que a ansiedade mesmo, maior preocupante, na minha visão, é mais na adolescência, é muita troca, é muito mais acesso à tela, porque às vezes provavelmente eles já vão você pode ter não ter a tela. Os amiguinhos vão ter, eles vão ter. É um conteúdo que você não vai ter ciência do que o outro amigo está mostrando para ele. Sim. Então, até é mais complicado. Pensa na gente, como que a gente não anda mais ansioso e mais acelerado, porque os tempos de hoje são diferentes do que há 5 anos atrás. Né? Eu me vejo, tem dia que eu me vejo assim, caraca, pelo amor de Deus, dá vontade de atiçar longe. E às vezes nem é trabalho.
É simplesmente o hábito e o vício e a ansiedade De daquilo tá ali rolando o Quando eu dedo, me né? vejo, gente, não deveria, mas às vezes eu me vejo dirigindo, parou em qualquer sinal. Meu Deus do céu, tô comendo, eu tenho pânico quando eu estou comendo que eu tô ali. Não Às vezes a gente nem sabe? percebe. E às vezes eu me sinto assim, eu falo, caraca, eu tô muito acelerada, eu não gosto de ficar assim, entendeu? Verdade. Então, quando eu tô nesses momentos que já tá assim, por isso que quando eu acho que quando a criança ficar adolescente, não vai ter como evitar certas coisas que agora você gente consegue evitar e você trabalha essa base, mas e aí, como é que vai ser depois? Não, eu concordo. A maior preocupação é a adolescência mesmo. Adolescente é um bicho inconstante, que a gente. É uma caixinha de surpresas e todo mundo fala que se afasta da mãe. Então, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho quando a gente se aproxima dos nossos filhos agora. Sim. Teve um episódio que a mãe falou uma coisa, uma mãe mais velha, cujas filhas já tinham acesso a computador na época. Que é muito parecido com o que você falou agora. Se você for amigo do seu filho, ele vai confiar mais em você. E sim, a confiança ela se constrói muito cedo. E é aquilo que essa mãe falou também. Não é que eu quero ser amiga da minha filha no futuro. Eu quero ter meu papel de mãe, ser rígida e cobrar dela se ela for uma adolescente que está passando os limites e tudo mais. Mas a gente vê que vai ter uma fase da vida que a gente, sem querer, começa sim a ser amigo porque eles querem vir até a gente, Exato. perguntar pra gente se isso for construído ao longo de uma vida. Então eu acredito nessa construção também, apesar da minha preocupação maior ser lá na frente. Eu tenho a preocupação com estar presente e criar vínculo hoje em dia, afetividade. Sim. O que você acha, Carol? Não, acho interessante, né, a discussão de vocês. Eu acho que essa questão do apego seguro ali no início da infância é muito importante, né, para o desenvolvimento da criança. Mas concordo também, agora enquanto mãe, né, de uma preocupação que eu tenho no futuro mesmo, em relação à minha filha e o uso, como que vai estar também, né? A gente não Tem sabe. a IA aí chegando, né? Que pode Como mudar que muita isso vai coisa, ser, dá medo. né? Então traz uma preocupação enquanto mãe mesmo. Eu fico preocupada até com as profissões daqui do futuro. Não sei nem, gente, eu tento criar oportunidades para ela ser o que ela quiser, assim. Eu tento dar um mar de oportunidades para que ela tenha o melhor futuro possível. Eu sempre penso nisso. Quando eu crio ela, quando, né, eu tenho as minhas grandes decisões na vida para ela, o esporte que ela vai fazer, os grupos sociais que ela vai conviver, se esse tipo de esporte é bom para a cabeça, é bom para o corpo, é disciplina, é pressão demais, se a escola certa, o ambiente, os pais e os amigos que ela estará convivendo, se a escola dá as oportunidades que eu quero que ela tenha lá no futuro para ela se sentir preparada. Mas no futuro a gente não controla, porque tem muita coisa nova vindo por aí. Exatamente. Inclusive essas profissões, esses desafios, as coisas ruins na internet também, tem muita coisa que a gente nem sabe que vai vir. Então eu acho que a reflexão é essa, né? Pensar em criar esse vínculo, né, muito forte com as crianças e priorizar o afeto, priorizar a boa criação, os bons valores, para ver se o estrago no futuro vai ser menor, né? Mas lembrando que esse vínculo também ele é importante durante todo o processo, Com né? certeza, eu falo na infância porque a gente tá vivendo isso agora, todo mundo se Acho que o mais velho tem quantos anos? É o Joaquim vai fazer 6 agora em 6. maio. Ele tem 5 ainda, mas já vai. Aí, ó, tá acabando seis. na primeira infância, né? De acordo com isso. Mas aí tem que continuar. Sim. É isso aí. Gente, mas eu queria agradecer hoje a vocês, né, por estarem aqui conosco. Nossa conversa está chegando ao fim. E gostei muito das trocas do dia. Acho que vocês me acrescentaram demais, me inspiraram. Como eu já falei, vou prestar atenção em quem que eu tô seguindo ali. O conteúdo que você consome. Porque eu realmente acho que eu me cobro demais, apesar que ao mesmo tempo que eu me cobro demais, acho que eu tô fazendo de menos, também tinha que estar fazendo mais. Mas é isso, é a fase que a gente tá, né? A gente escolheu isso, abdicar do nosso tempo. Eu abdico da minha manhã por um bem maior, que é a minha filha, que é a minha maior prioridade hoje, que é meu trabalho também. Nem sempre isso é possível também, né? Pra todo mundo. E aí acaba que... Eu sou privilegiada, eu sei que eu sou. Você tá fazendo, você tá construindo uma coisa muito importante. Eu sei que eu sou, mas eu queria ter outras coisas também. Ai, meu Deus, porque essa dualidade na cabeça não acaba.